Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos últimos mangás a ter estreado aqui no Brasil. O mangá que chegou pela New Pop é Uma Vida Imortal. Bom, Uma Vida Imortal, novo mangá da Yoshitoki Oima, chegou agora no Brasil em junho passado pela New Pop, que também é a casa de outra obra da autora. Vocês já devem saber, né? A editora divulgou isso bastante. Ela é autora de A Voz do Silêncio. Eu não vou fazer uma comparação entre as duas obras, tá? Em outro momento eu vou falar de A Voz do Silêncio. Hoje eu vou focar mais no Uma Vida Imortal, que é o novo lançamento. Mas obviamente a primeira grande comparação que podemos fazer é que Uma Vida Imortal é um pouco mais fantasia do que era A Voz do Silêncio. Na verdade, A Voz do Silêncio não tinha nada de fantasia. Mas aqui em Uma Vida Imortal a autora vai trabalhar mais com isso. A gente vai acompanhar a história de uma esfera que foi largada na Terra e ela tem a habilidade de se adaptar ao que está à volta dela. Isso não é um spoiler, é a primeira página do mangá. O mangá a gente abre ele e já vê a mão segurando a esfera. E logo que a gente vira, temos já a explicação de como ela funciona. E obviamente vocês já devem imaginar, vai chegar algum momento da história em que a esfera vai se transformar numa pessoa. E ela vai ter que aprender a lidar com sentimentos, a aprender a linguagem, aprender a falar, se movimentar. Todas essas questões que os humanos já conhecem, a esfera vai começar a conhecer. Como o nome diz, Uma Vida Imortal, obviamente a esfera é imortal. Então isso significa que mais do que ela não morrer, né, na verdade ela morre, e só que ela, por ser imortal, e até isso é algo que já vem sendo trabalhado em várias obras, essa questão de que ser imortal não significa necessariamente não morrer, mas sim que você não morre definitivamente. E a autora trabalha isso também. A esfera morre, e morre muito, porque ela está aprendendo. Ela, quando se transforma num lobo, também é segunda página isso, o lobo estava ferido e ela se transformou com os ferimentos e morreu. E aí nisso ela aprendeu que precisa curar os ferimentos. Então é interessante esse ponto que nós vamos acompanhar, porque a esfera não sabe nada. Então ela não tem medo, ela não conhece perigo, e isso faz ela morrer. E quando ela volta, ela aprende que tal função é necessária, que tal ação é perigosa e deve ser evitada. E isso é só o primeiro volume. Já aconteceu tudo isso no primeiro volume. Conversando com um amigo meu, que também está lendo e até está assistindo o anime, então ele já está mais na minha frente, a gente percebeu como a Oima consegue trabalhar temas que meio que já são batidos, por assim dizer. A gente já leu bastante coisa, eu tenho uma coleção grande, então chega alguns momentos que a gente percebe gatilhos que o autor está largando para determinado caminho. E eu acho que o principal ponto não é mais surpreender o leitor. Principalmente porque hoje em dia é difícil algo que realmente vá surpreender o leitor. Mas o mais importante é fazer o leitor ainda assim continuar
E mesmo que não sendo surpreendido, conseguindo pelo menos ter aquela reação nos tocando. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou pegando, mas, por exemplo, tem momentos aqui nesse volume que a gente já vai vendo como as coisas estão se encaminhando. A forma que um personagem é apresentado. Vocês sabem, quando a gente está lendo um mangá e ele nos apresenta um personagem que na hora que a gente vê ele, a gente diz, putz, isso aqui vai dar errado. Então, tem muito disso aqui. E mesmo assim a gente continua lendo, porque a gente sabe a hora que vai acontecer, e a Oima consegue nos levar perfeitamente até lá. Não é algo que fica repetitivo, não é algo que, por mais que seja já esperado, não vá nos tocar. Pelo contrário, toca. Esse é um talento que ela tem. Em A Voz do Silêncio isso acontecia. Diversos momentos a gente já sabia que ia dar algo errado, e quando dava errado a gente desabava, mesmo já sabendo que aquilo ia acontecer. Vocês sabem, se vocês leram A Voz do Silêncio, devem lembrar do final do 5º volume. E em Uma Vida Imortal isso também acontece. Ela nos prende, a gente fica ansioso para ver o desfecho daquilo. E quando acontece os desfechos, são sempre muito bem feitos. Aqui eu acredito que, se eu não me engano, só nesse primeiro volume tem pelo menos uns 3 desfechos para algumas histórias que acontecem ali dentro. E são desfechos muito bons, que me deixaram querendo ler o 2º volume. E isso é algo que a Oima já tinha em A Voz do Silêncio, e está mostrando que tem esse talento realmente ao fazer uma 2ª obra. Quantos autores a gente já não viu que ficaram só na primeira? A arte. A gente consegue ver, se a gente fizer uma pequena comparação, até falei que eu não ia fazer, mas acabei fazendo, uma pequena comparação entre A Voz do Silêncio e Uma Vida Imortal. A autora evoluiu bastante. O traço dela está bem mais detalhado. Ela tem alguns bons momentos, algumas boas cenas. Mas claro, em alguns momentos, essa aqui principalmente, eu não consigo ver a personagem e não lembrar da Shouko. É igual. Mas isso é comum. Os autores, a gente pode pegar... Peguem todas as obras do Obata e vocês vão ver que o Light é o protagonista de todos os mangás dele. Então não tem muito o que criticar nesse ponto. Mas se a gente for olhar o resto, ela evoluiu demais o traço dela. Tá um traço muito bonito. E também por ser fantasia, né? A Voz do Silêncio sofria um pouco disso, porque era uma obra realista. Então era um traço muito mais simples. Era a maior parte do detalhamento incrível ficava na parte do cenário da cidade. Então não tinha muito o que fugir. Aqui em Uma Vida Imortal não. Tem transformação da esfera, isso dá cenas bem bonitas. Por ser mais fantasia, tem florestas, tem montanhas, tem tribos. Tudo isso torna mais rico e deixou a arte dela bem mais trabalhada. Para quem então achava que a Oima só conseguiria fazer obras realistas, não, trabalhar mais no fantasioso funcionou bem. O que foi, ô chorona? Pessoal, essa é a Lady, digam oi. Ela chora bastante. Sinceramente, a Oima já era uma das minhas autoras favoritas. Sei que a gente não tem grandes autoras. Na verdade, nós temos grandes autoras. Elas que não são muito divulgadas aqui no Brasil, não é? Temos a Arakawa, temos agora a Rumiko, que está voltando.
A JBC não vai lançar o Inuyasha tão cedo, mas está voltando pela Panini com o Mal. Mas temos também a Oima, que é mais nova, né? Bem mais nova do que as outras duas, mas que está entregando grandes obras. A Voz do Silêncio é um dos meus mangás favoritos de todos os tempos. E acredito que Uma Vida Imortal vai para esse caminho também. Eu sei que no Japão já está com 14, 15 volumes. Agora ganhou um anime. Então acredito que vai ser uma obra longa. Ela tem muita coisa para trabalhar aqui. Diria muito ainda, porque se ela quiser até dar um time skip na obra e botar a esfera nos nossos dias atuais, ela pode. Porque evolução e aprendizagem são coisas que passam pelas eras. Então a esfera tem muito o que aprender e evoluir. Só nesse primeiro volume ela já cresce demais. E eu estou bem ansioso pelo que vai vir nos outros volumes. Sobre o trabalho da New Pop agora nessa obra. E eu sei que é delicado eu falar disso, porque todo mundo sabe o meu problema com a New Pop. Não é segredo para ninguém. Mas quando a editora acerta, eu tenho que falar. E Uma Vida Imortal é um grande acerto. Publicar as obras da Oima é um grande acerto. Não tem grandes detalhes na edição física, tá? É o padrão New Pop. Ele tem o mesmo tamanho até do A Voz do Silêncio. Papel offset, capa cartão com impressão interna. Nada demais, nada brilhante. Honestamente, para mim é o suficiente. Os mangás estão caros hoje em dia, vocês sabem disso. Vocês vão brigar? Que coisa. O preço de capa hoje em dia está na casa dos R$30. Então, quanto mais a editora conseguir baratear o preço, para mim é melhor. E a New Pop nisso a gente não pode criticar ela. A New Pop sempre tenta baratear os preços. Alguns reclamam do formato menor. Deixa eu pegar um normal aqui. E realmente é um formato bem menor, como vocês podem ver aqui. Mas não me incomoda. Eu particularmente não é algo que me faça muita diferença ser grandão ou ser pequeno. O que me importa mais é, por exemplo, as páginas não serem transparentes. E isso a gente nunca pode reclamar da New Pop. As páginas, por mais brancas que tenham, não apresentam nenhuma transparência. Então é um ponto bem positivo. Aqui a New Pop até ela não coloca o preço de capa e eu não vou saber de cabeça. Se eu não me engano é 26. Mas é um bom preço. Comparado com o que a gente tem em outras obras, não tenho o que reclamar. Por hoje é isso. Acho que eu não tenho muito mais o que falar de Uma Vida Imortal sem começar a entrar em spoilers, né? Esse é um vídeo mais para mostrar o novo lançamento da New Pop, que tá bem legal e é possivelmente um dos melhores mangás de 2021. Sem menor dúvida, vai ficar pelo menos entre os 5 melhores do ano. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu esqueci de falar isso no vídeo de Berserk. Mas se inscrevam, deixem seu like, comentem aí se gostaram. Querem mais algumas resenhas de primeiro volume. E é isso. Até semana que vem. Ele vai ficar aí na minha perna.